Olá! Semiárido, região que para a maior parte da população é sinônimo de pobreza, terras inférteis, seca, lugar desprivilegiado pela natureza. Os rótulos são atribuídos aos seculares registros de estiagem, mas o semiárido não é só infortúnio. Há diversidade, produção e principalmente mão de obra qualificada para o trabalho no campo. Percorrendo o Nordeste e o Norte de Minas Gerais, são inúmeras as ações que transformam o semiárido, garantindo o que mais falta na região: água. O semiárido produtivo é um dos destaques do programa Conhecer de hoje. Pedaço de Caatinga. Você vai conhecer o único estado brasileiro fora do Nordeste com áreas incluídas no semiárido. Água do Progresso. Infraestrutura hídrica transforma a cidade que nasceu de uma fazenda em capital regional. Técnica milenar. Poços profundos garantem armazenamento de água em comunidades rurais do norte mineiro. Novo Sabor, a tecnologia dos dessalinizadores, máquinas que tornam a água salobra potável. Divisor de águas, barragem na divisa de Minas Gerais com a Bahia, garante abastecimento humano, animal e irrigações de lavouras nos dois estados. O programa Conhecer está no ar. Minas Gerais é o único estado brasileiro fora do Nordeste que faz parte do semiárido. O clima quente e a carência de água são características marcantes do norte mineiro. Para vencer as adversidades, a região foi incluída nas ações do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Há 61 anos, o DENOX está presente no estado, investindo na infraestrutura hídrica, construindo barragens, perfurando poços e tornando a água salobra potável. A cidade de Montes Claros, polo regional, se desenvolveu a partir das ações de condução e aumento da disponibilidade de água. Junto com ela vieram a urbanização, a modernização e o crescimento. Clima tropical, vegetação de cerrado com áreas bem definidas de caatinga. Montes Claros é cortada por vários rios e córregos. O principal é o Rio Vieira, afluente do Rio Grande, que integra a Bacia do São Francisco. A cidade mineira, a 418 quilômetros da capital, Belo Horizonte, começou a surgir a partir de uma fazenda em 1707. Montes Claros é exemplo do desenvolvimento no interior brasileiro. As heranças da origem permanecem vivas na economia, bem representada pela agricultura e pecuária. Os prédios históricos, relíquias da arquitetura centenária, também testemunham o passado. A praça, bem arborizada, margeando a igreja, tem ar bucólico. Cenário interiorano, perfeito para ver as horas passarem, para o passeio em família. Mas o tempo trouxe mudanças, fez o velho conviver com o novo, mudou o cenário, acelerou a evolução. Interior com jeito de cidade grande. Ruas movimentadas, comércio aquecido, universidades. O tempo transformou Montes Claros. Montes Claros é a principal cidade do norte mineiro, tem 358 mil habitantes. É considerada capital regional, mas até chegar aqui foram décadas e décadas de trabalho pelo desenvolvimento. Como Montes Claros está no semiárido brasileiro, a principal preocupação desde a época da fundação era a busca por água. Foi o Departamento Nacional de Obras contra as Secas que implantou aqui a infraestrutura necessária para trazer água encanada à cidade. Naquela época, com mão de obra braçal. O que ele fez aqui em Montes Claros? Construiu uma adutora com 80 litros por segundo, aumentou a vazão de outra adutora, a do Pacuí, em 20 litros por segundo, reformou completamente a estação de tratamento, construindo quatro reservatórios de água tratada, de 1 milhão de litros cada um. Aumentou a redistribuição em mais de 100 quilômetros
tubulação de 2, e de 4, e de 6 polegadas. Era administração direta. Era o funcionário, do operário engenheiro, era do Denox. Reinine Simões fala com a propriedade de quem dedicou 36 anos de trabalho ao departamento. Conhece bem a história do Denox no Norte Mineiro. Ele estudou as ações e o impacto delas no desenvolvimento regional. As ferramentas e maquinários antigos que continuam armazenados na sede do órgão em Montes Claros foram fundamentais na estruturação da cidade. Era a partir deles que se fabricavam as peças necessárias às obras, de pequeno, médio e grande portes. Tinha uma oficina aqui, tinha um grupo, uma equipe muito boa, tem até perfuratriz fabricada aqui mesmo. Era a percussão, a que chamava de pica-pau, é uma que bate. E depois vieram aquelas perfuratriz rotativa, mas prevalecendo também o trabalho dessas antigas. Construímos realmente nossas oficinas. As peças artesanais somadas ao trabalho humano garantiram a execução de várias obras de infraestrutura. A construção de barragens era o foco para garantir o armazenamento de água. Mas para chegar até os reservatórios era necessário abrir estradas, gerar energia, matéria-prima. Foi o pontapé para o desenvolvimento de toda a região. Construímos 300 e tantos quilômetros de estrada. Tem uma que essa é a estrada da produção aqui da região. É Montes Claros, Janaúba, onde tem um açude de 800 milhões de metros cúbicos, que é o Bico da Pedra, que foi iniciado pelo Denox, mas transferido para a Codevasf quando essa empresa foi constituída, que é a região dela. Tem também uma estrada importante que liga Janaúba a Porteirinha, são 37 quilômetros que o Denox construiu. As obras gigantescas mexiam diretamente com a economia local. Além da geração de empregos, movimentavam o comércio, faziam o dinheiro circular. A compra, a movimentação do comércio, as compras quase todas eram feitas aqui. Raramente fazia em Belo Horizonte, só quando encontrava. Seu Joaquim foi um dos 1.500 funcionários do Denox no Norte Mineiro. Pedreiro por profissão, ajudou a erguer muitas obras e tem orgulho disso. O senhor tem orgulho de olhar hoje para um lugar que o senhor ajudou a construir? Tenho, onde é que a gente andou defendendo o pão de cada dia, né? Era muito trabalho? Naquele tempo era bastante trabalho, né? Muita gente, mas também tem dava muito trabalho. Levantando parede lá no construtor do Denox e fazendo barracas fora. Hoje, as ações na região são focadas exclusivamente no armazenamento de água, ou seja, construção de barragens e perfuração de poços. São essas ações que garantem boa parte da água consumida na zona rural e nas cidades e que é utilizada na irrigação das plantações. No próximo bloco, poços profundos. Técnica milenar que nasceu na China, hoje garante o abastecimento de milhões de sertanejos. E a tecnologia dos dessalinizadores, máquinas que tornam a água salobra potável. O poço profundo é uma das principais alternativas de acesso à água em comunidades rurais. No Norte Mineiro, a excelente vazão dos poços, que ultrapassa 200 mil litros por hora em algumas localidades, assegura o fornecimento. O problema é a qualidade. A grande presença de calcário deixa a água salobra. Para torná-la potável, é necessário utilizar dessalinizadores. Independente dos obstáculos, a utilização dos poços é comprovadamente eficaz e antiga, 5.000 anos antes de Cristo. Descoberta chinesa que virou meio de vida do sertão brasileiro.
Sol forte, pouca chuva. O clima semiárido é fácil de ser identificado, mas a maior parte da população, principalmente quem mora fora do Nordeste, não sabe o que representa a região no contexto nacional. O semiárido brasileiro é gigantesco, tem 2 vezes mais habitantes que Portugal. No território comportaria a França e a Alemanha, mas no Brasil, todo esse espaço abriga diversidade e dificuldades, a maior delas com relação à água. Em época de estiagem, verde mesmo só o cultivo irrigado. Normalmente, a água da irrigação vem de açudes construídos em locais estratégicos, barrando e perenizando rios. Mas em algumas comunidades, distantes de reservatórios, é preciso recorrer a outras alternativas, como os poços profundos. A utilização de águas subterrâneas é milenar. O pioneirismo é dos chineses, que 5.000 anos antes de Cristo já perfuravam poços com centenas de metros de profundidade. Os famosos poços artesianos, aqueles que têm pressão natural suficiente para levar a água à superfície, receberam esse nome por causa do local onde surgiram, a cidade de Artois, na França. Os poços semi-artesianos necessitam da instalação de aparelhos para a captação da água. Outro tipo de poço comum no semiárido é o tubular profundo, com 6 polegadas. Há ainda os poços caipiras, que captam água de pequenas profundidades. Nos últimos 25 anos foram perfurados mais de 12 milhões de poços no mundo. Em países como Arábia Saudita, Malta e Dinamarca, o abastecimento é totalmente feito com águas subterrâneas. No Brasil, a reserva subterrânea abrange cerca de 111 mil quilômetros cúbicos. No estado de São Paulo, por exemplo, cerca de 65% das cidades são abastecidas com águas subterrâneas. Só na região metropolitana, são 3 milhões de habitantes consumindo água de poços profundos. Outra vantagem é o custo. O litro de água retirada de um poço custa 15 vezes menos do que o litro de água retirada de fontes superficiais, como os rios. No semiárido brasileiro, a água dos poços é valiosa. No norte de Minas, foi responsável pela expansão da fronteira agropecuária. As vazões dos nossos poços aqui são vazões normalmente maiores do que no Nordeste, tá certo? Nós temos poços aqui, por exemplo, de mais de uma vazão de mais de 200 mil litros por hora. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas já perfurou 70 poços no norte mineiro. Apesar de contribuir para o desenvolvimento de vários setores, os poços são destinados principalmente ao consumo humano. Várias comunidades dependem desse tipo de abastecimento. Pegamos a estrada para conhecer uma delas. A pequena comunidade de Samambaia fica na zona rural de Montes Claros, a 418 quilômetros de Belo Horizonte. A vila é cercada de terras produtivas, mas carente de água. Nessa época do ano, final do período de chuva, a vegetação está verdinha. Árvores frondosas, capim alto, alimento garantido para o gado. Mas água de beber só se for do poço, na chuva ou na estiagem. E tem mais um problema: a comunidade depende dessa máquina, o dessalinizador. A água que vem de poços profundos como este aqui no norte de Minas é cheia de calcário. Daí a necessidade de utilizar os aparelhos dessalinizadores. Para se ter uma ideia, basta observar um cano como este. A água que passa por aqui vai entupindo toda a tubulação e o calcário vai ficando assim, ó. Sem o dessalinizador é impossível consumir essa água. Além do péssimo sabor, a água salobra prejudica o sistema de abastecimento. Top tudo, velho, do cano todinho, de 60 milímetros, top todinho. Passa nada. Os dessalinizadores resolvem o problema, separam o sal da água. A água entra por esse tubo, vindo do poço profundo, passa por esses 3 filtros. Aqui, por essa bomba dosadora, ele recebe o anticrustante, desce por aquele tubo de baixa pressão até a bomba de alta pressão. Aquela bomba de alta pressão
impulsiona essa água até a membrana, onde é feito o processo de dessalinização da água. Marlon foi treinado para operar o equipamento. Filho do sertão, o jovem sabe bem a importância de ter água potável em casa. É muito importante porque muitas pessoas têm problema de rins, não pode assumir na água com calcário e ela serve muito para as pessoas. Depois que a água é dessalinizada e bombeada para a caixa, ela desce por gravidade até esse chafariz. É aqui que as 84 famílias da comunidade pegam água para o consumo diário. Todos os dias tem gente aqui na fila pegando água? Todos os dias, das 7 às 9 da manhã e das 5 às 9 da noite. Vocês realmente dependem dessa água? Depende, a comunidade todinha. E os pessoais que vêm de fora da família também, usa dela, que passa o fim de semana aqui, muita gente. No próximo bloco, a Rota das Barragens Mineiras. Você vai conhecer reservatórios da região e acompanhar o aproveitamento da água na produção rural. E ainda, mão de obra sertaneja. Casal baiano mostra por que o Brasil rural é tão produtivo e promissor. Abastecimento humano, animal, irrigação. Sem água, não há vida. No semiárido, essa necessidade é ainda mais intensa por causa da falta de chuva. Nos últimos 100 anos, a construção de barragens vem suprindo parte da necessidade hídrica, já que assegura o armazenamento de água. No norte de Minas Gerais, o primeiro reservatório inaugurado na região, o Açude Estreito, fica na divisa com a Bahia. Depois dele vieram outros. Hoje, milhares de famílias dependem dos açudes para sobreviver. Partimos de Montes Claros em busca das barragens construídas no Norte Mineiro. Pegamos a MG 122, seguindo a rota da Caatinga. Nem parece que estamos no semiárido. A vegetação ainda mantém o verde, cor de fim de inverno. Mas em alguns pontos, as marcas do sertão são soberanas. O período de chuva aqui no norte de Minas se concentra entre os meses de outubro e março. Ainda deveria estar chovendo, mas este ano a temporada de água vinda do céu foi bem mais curta. Chuva mesmo só em novembro e dezembro. Agora, sol a pino. A alternativa é tentar conviver com a estiagem e com uma temperatura média de 34 graus. Logo, logo, o verde trazido pela chuva vai esturricar no sol escaldante. Fica tudo seco. Bem diferente do que está aí. É. Agora, aqui no seu lote é sempre verde, por quê? Porque o senhor irriga, é isso? É. No perigo da seca, tá molhando direto. E o senhor planta o quê? Mandioca, cebolinha, alface. Santino irriga as plantações com a água armazenada nesse açude, o Angical, construído pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas em 1992. O reservatório, que fica no município de Monte Azul, tem capacidade para armazenar 2.400.000 metros cúbicos e compõe uma bela paisagem. Águas calmas, cercadas de montes, natureza viva. Seguimos viagem. Nosso próximo destino é a barragem de Estreito, a maior e mais antiga da região, já na divisa com a Bahia. Depois que percorremos cerca de 200 quilômetros, chegamos ao município de Espinosa, onde fica o açude, construído em 1958 pelo Denox. Mesmo tendo recebido água da chuva, o reservatório, que tem capacidade para armazenar 75 milhões de metros cúbicos de água, está bem abaixo da média. As áreas de terra, normalmente cobertas pela água, estão bem visíveis. Mesmo com o nível baixo, a barragem do Estreito é vital para esta região. Se ela não existisse, milhares de pessoas estariam passando sede. É esta água que garante o abastecimento humano, animal e a irrigação das plantações.
parte da água da barragem é capturada pela Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Ela é tratada nessa estação, às margens do reservatório. Daqui segue para os perímetros urbanos e rurais. Vai primeiro para a cidade, para Espinosa. De Espinosa ela segue para Mingu, Charco, Pernambuco, que é a zona rural, aqui para Itamirim, volta aqui para Itamirim. Eu acredito que seja mais de 15 mil pessoas, de 30 mil pessoas, com certeza, porque a cidade já é grande. Com a ajuda do velho carro-pipa, a água chega ainda mais longe. Seu Jacinto roda 50 quilômetros todos os dias para encher o pipa com água potável e levá-la às comunidades de Taquara e Boi Morto. O veículo não para nunca, nem no período de chuva. Água potável, né, para o povo beber e cozinhar. Então, independente da chuva, tem que ter essa água. Tem que ter que é água potável, né? Que a outra água do rio não serve, que não é água potável, tem que ser água potável tratada. Seguimos viagem pelo sertão mineiro em busca de outra utilidade da água do estreito, o cultivo agrícola. O roteiro é guiado pela própria natureza. Onde tem roça verde, tem irrigação. Não demora muito para avistarmos uma área produtiva margeando a estrada de chão. Aqui moram seu Pedro e Dona Maria, um típico casal sertanejo. Eles nasceram e se criaram na zona rural. Filhos, netos, bisnetos de agricultores carregam no sangue o dom de lidar com a terra. Eles moram exatamente na divisa de Minas Gerais com a Bahia, mas fazem questão de afirmar a qual estado pertencem. São baianos. Certeza absoluta? Absoluta. Mas se quiser ser mineiro é só afastar um pouquinho pro lado. Não, de qualquer jeito a gente é baiano. Mas dá para se sentir um pouquinho mineira assim, morando tão pertinho do estado? Não, a gente é baiano mesmo. A cidade quer dizer que quer ser baiano mesmo? É baiano do pé roxo mesmo. Apesar do orgulho da origem baiana, é de Minas que vem a água responsável pelo sustento do casal e dos 5 filhos. O canal conduz a água do açude estreito até as plantações de abóbora, mandioca e banana. Paga o trabalhador, paga a água, vai no supermercado pagar a feira, tá dando para ir levando. Agora, se não fosse a água da barragem, não tinha como. Se não for com a água da barragem, aí eu não sei nem explicar, sabe? Quer dizer que trabalhar na roça tendo água é bom? É ótimo. A vida no campo é boa. Muita gente diz que é sofrido, que é difícil. Não. Mas tendo água que importa. Tendo água aqui é ótimo. Inclusive eu tenho um filho, um rapaz de 20 anos. Os amigos aí chamou ele, vamos pro corte de cana. Ele falou, vou não. Aqui é bom demais. E Dona Maria não foge à lida. Encara as ferramentas e mostra o que é trabalhar com prazer. A vida do lavrador é boa demais. Boa demais. Trabalho todos os dias. A paixão pela terra, expressa de forma tão simples e verdadeira, explica por que o Brasil rural produz tanto. Só há uma coisa que mete medo nessa gente: a seca. A senhora tem medo da seca? Eu tenho. O que nós queremos é que Deus tenha misericórdia e não deixa faltar essa água. E para garantir que a água não vai faltar, principalmente para o consumo, o casal vai contar em breve com outro equipamento fundamental no sertão: a cisterna. Eles foram contemplados pelo projeto Caminhos para a Convivência com o Semiárido, coordenado pela ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, que está implantando 40 cisternas nas comunidades de Flores, Angical e Bela Vista. A obra já está andando no terreno de Dona Maria. Mas não é só. Ela também está aprendendo a utilizar a água corretamente, garantindo o bom funcionamento da cisterna. Ela é toda tapadinha, bem feitinha mesmo. Tem uma bombinha para a água sair, ninguém vai colocar balde dentro, nem nada, nem vai destampar, nem por brincadeira. Ela é fechada com cadeado. Então, isso quer dizer que seguindo esses mandamentos tudinho, dá tudo certo. Aí a saúde vai melhorar 100%. Nos despedimos do casal e pegamos a estrada de volta. Na bagagem, as imagens e os depoimentos de sertanejos trabalhadores e dispostos a aprender mais sobre a maior riqueza do semiárido: a água.
Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.